hoje. Amém? Sabem, nós em agosto costumamos ter este tema, o Encore, que basicamente nós desafiamos os pastores e os pregadores da nossa casa a irem buscar uma palavra que já pregaram, quem sabe, há uns anos, mas que nós oramos ao Senhor e o Senhor coloca um novo desejo de falar acerca disso. Então, o Encore é um pouco voltar atrás, relembrar algumas coisas que são importantes e que nós talvez já tenhamos ouvido algumas vezes. E eu sei que muitas das vezes nós achamos que isto é um chavão, de que a palavra se renova constantemente, né? Quando nós lemos a palavra, ela produz sempre alguma coisa nova, mas ela faz mesmo isso, ok? A palavra, nós podemos ler e ler a mesma palavra, e quantos de nós já lemos versículos e há um dia que nós vimos ali depois daquela vírgula, aquela expressão que nunca demos tanta atenção, mas naquele dia nós precisávamos dar atenção àquele significado. Então, o que nós vamos falar hoje é uma coisa que eu já preguei há alguns anos atrás e que fala acerca de terrenos, fala acerca dos solos. É uma parábola bem conhecida, mas que eu gostava que tu pudesses pensar que isto não se trata só de um solo onde vai receber algum tipo de semente ou de semeadura, que tem a ver com o solo de alguém que não é crente, ok? Alguém que não conhece Cristo. E nós muitas das vezes temos tendência, quando ouvimos algumas palavras e alguns versículos, sim, que realmente até se calhar a ideia original, a intenção era falar sobre alguma coisa, e nós automaticamente descolamos e não aplicamos nada daquilo à nossa vida, quando podemos aplicar. E este é o caso. O caso de que o nosso coração, a nossa alma, quem nós somos, acaba por ser um solo, um terreno. E há pessoas, por exemplo, que investem na tua vida, e se tu estás fechado, o investimento não vai chegar, não vai conseguir entrar. Não é? Quantas pessoas se tentam aproximar de nós e nós somos tímidos, ou somos mais fechados, ou não damos tanto espaço à pessoa e a pessoa não consegue ganhar intimidade. Isso é um solo, é um coração trancado, é um solo fechado. Isso define um tipo de solo. E as Escrituras falam acerca de 4 tipos de solo. Jesus contava histórias, parábolas, para dar como ilustração, mas na realidade ele queria falar acerca de verdades espirituais, de verdades que ele queria que interiorizassem a nossa alma, que nós pudéssemos perceber. Então era com temas, com assuntos do dia a dia. Então as parábolas faziam isso, tinham esse papel. E esta parábola não é sobre o semeador. Esta não é uma parábola que a essência é falar sobre quem está a semear. Nem é sobre a semente. A parábola não fala acerca da semente, mas a parábola não é sobre a semente. Então há aqui 2 intervenientes, o semeador e a semente, que fazem parte da história. Então, o foco da história é onde é que vai cair essa semente. E onde cai a semente é o nosso coração. Nós pensamos, onde é que cai a minha semente? Cai no meu coração, cai na minha alma. Muitas das vezes nós chegamos aqui e nós estamos doentes. Dá-nos a cabeça, estamos moídos, estamos estamos com Covid. Não, em nome de Jesus. Ou seja, a nossa alma logo está menos propícia a estar com atenção, a ter paciência. Isso é um tipo de solo. Então o nosso coração, a nossa alma, o nosso ser tem uma predisposição ou uma ausência de predisposição para ser impactado com algum tipo de semente. Amém? Estão a acompanhar? Então não fala muito acerca da semente. A gente sabe que a semente é a palavra do Senhor, é a instrução de Deus. A semente é aquilo que Deus quer plantar na tua vida. É uma verdade que Ele quer reforçar. E há coisas que nós ouvimos continuadamente. Nós às vezes visitamos igrejas e não sei se já vos aconteceu, mas nós visitamos algumas igrejas ou vamos a diferentes sítios e a palavra parece que anda-nos a perseguir. É outras pessoas a falarem de outros versículos, mas no fim o que é que nós apanhamos? É o que nós precisamos de ouvir. E é semente. Deus está a libertar semente para tu escutares e tu poderes mudar. Então,
Então a semente tem a ver com a palavra, tem a ver com a verdade de Deus, tem a ver com aquilo que Deus quer que entre no teu coração e que depois cresça, comece a ganhar raízes e se torne uma coisa forte dentro de ti, um fruto dentro de ti. Eu não sei quando já aconteceu no vosso carro, vocês voltarem da igreja e alguém dizer assim, a palavra hoje mexeu muito comigo. Mexeu comigo. E outra pessoa diz assim, mais ou menos. Porquê? É um solo sedento, é um solo preparado, é um solo aberto, é um solo que está disponível e talvez a outra pessoa vai com um solo mais... vai com um solo, com outro tipo de expectativas. Como aquilo foi pregado, não é bem aquilo que eu estava a precisar, então já não vou ouvir. E nós precisamos ter cuidado quando tanto escutamos a palavra, como escutamos outras pessoas, como observamos a vida, e às vezes as sementes são lançadas na nossa vida com situações da própria vida a acontecer. É a vida a plantar sementes na tua vida. A vida está a acontecer e aquilo é uma semente, tu sabes, aquilo não é bom. Aquilo não é suposto acontecer. Aquilo é uma semente para ti. Mas como é que aquilo vai entrar dentro da tua vida? Será que entra? Ou tu só tens uma opinião? Então um solo é um terreno espiritual. E a verdade é que a diferença que faz todas as sementes que nós temos à disposição na nossa vida, todas as sementes, a diferença está na forma como tu recebes a semente. Em Lucas 8,4 diz assim, e Jesus falava, como diz aqui, por parábolas, e juntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele, gente de todas as cidades. E se tu tens gente de todas as cidades, isso quer dizer que tens gente de todas as situações, com todos os cenários, com todos os estados de espírito, que é uma expressão que nós gostamos. Isso é que eles estavam alegres, aqueles que estavam felizes, concretizados, aqueles que estavam tristes, deprimidos, aqueles que estavam zangados, aqueles que estavam lá mal-humorados, aqueles que estavam lá com sono, como alguns que estão aqui. Havia de tudo. Havia de tudo. Então era uma grande cidade. Isso quer nos dizer que Jesus falava a mesma mensagem para toda a gente, da mesma maneira. E ele começa a contar esta parábola e diz assim, um dia um semeador saiu a semear a sua semente e quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada e as aves do céu a comeram. Esta parábola tem aqui uma coisa interessante, é que o início da parábola, ele fala dos 4 solos e depois mais para o fim, a partir do versículo 12, ele dá a resposta ao solo e nós vamos ver já o problema e a resolução, ok? Então, é um semeador que sai e algumas sementes que são plantadas caem num terreno que é pisado, um terreno que é rijo, é um terreno que se assemelha... Quem é que vocês já viram um jardim muito bonito, um relvado? E depois vocês percebem que alguém quis fazer um atalho para ir apanhar o autocarro e cruzou aquele relvado. E outra pessoa no outro dia, é boa ideia, também vou por aqui. De repente o relvado tem-se um traço no meio, de terra pisada. Sabem, aquilo é um terreno, é este terreno. Ou seja, as sementes caem do lado, mas não conseguem entrar naquele terreno. Porquê? Porque o terreno está calcado, está pisado, está bem apertado. E isto é uma imagem que na altura o povo conhecia muito bem, porque na altura não havia assim tantas estradas quanto isso. Havia uma estrada principal para a cidade, um caminho principal, o resto era tudo terrenos de cultivo. E o que é que acontecia? As pessoas lembravam-se destes terrenos pisados pelas terras dos cultivos de uma propriedade para outra propriedade. Então o que Jesus está a dizer é assim, vocês lembram-se daquele terreno que está pisado? As sementes não conseguem entrar aí. Porquê? Porque a semente cai e não tem forma de penetrar a terra. Porque o terreno está tão rijo, está tão apertado, não há margem nenhuma para que alguma semente caia. Então o que acontece à semente? A semente fica ali de cima. Fica exposta ao calor e fica exposta, como diz a palavra, aos animais, às aves do céu, que vêm a semente ali disposta e comem a semente. E a semente não tem resultado, não tem efeito para aquilo que para o efeito que o semeador queria que tivesse. Lucas 8,12 diz assim,
E os que estão juntos do caminho, aquele caminho que eu expliquei, aquele caminho, aquele trilho, aqueles que estão junto do caminho, esses são os que ouvem. Depois veio o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem. Então, se tu tens se tu tens este tipo de solo, tu tens um coração endurecido. Um solo endurecido, um solo que não é permeável, é um solo endurecido, que é a característica daquele solo. Então, um solo endurecido é um coração endurecido. Então, alguns de nós, eu espero que não muitos, têm este tipo de coração, ou têm um coração às vezes com algumas palavras. Nós fechamos o nosso coração. E o coração fechado para algum tipo de desafio, para algum tipo de palavra que o Senhor dá, para algum tipo de exortação que a palavra te está a fazer ao teu coração, tu fechas o teu coração. E o que a palavra diz, e o que o Senhor Jesus está a ensinar, diz assim: olha, se vocês fizerem isso, vai haver uma ave que vai roubar a atenção. Vais sair daqui, alguma coisa vai acontecer e tu de repente vais te esquecer daquilo que foi pregado. Porque nós não deixamos entrar. E sabem o que é o pior de tudo? É que nós sabemos que não estamos a deixar entrar. Nós somos teimosos e nós dizemos assim: não, isto não é para mim. Não, aqui não. Aqui não. Não venho. Não. Às vezes eu tenho conversas com pessoas e o que me dizem assim: pastor, aí não. Essa conversa a gente não vai ter. Porquê? Coração endurecido. Solo endurecido. A gente tenta plantar sementes e a pessoa não deixa. Só que o que Jesus diz é que há alguém interessado nesta estratégia, que é Satanás. Satanás não quer que essas sementes quebrem, penetrem e mudem a tua vida. Então nós temos que ter atenção a este solo endurecido. E este solo endurecido pode ser por várias questões. Pode ser por questões que até nós não temos a culpa. Nós somos vítimas, às vezes. Olha, somos vítimas, muitas das vezes, de nós mesmos. Somos vítimas de nós mesmos. Somos vítimas do nosso orgulho. Somos vítimas de não dar segundas oportunidades. Somos vítimas de não perdoar. Nós, muitas das vezes, provocamos em nós este solo duro. Porque nós dizemos assim: não perdoo. E Deus está a ministrar ao nosso coração. Deus está a criar espaço para haver reconciliação. Deus está a criar espaço para tu voltares a falar com membros da tua família que já não falas há muito tempo. E o que é que nós dizemos assim? Não, mas eu não perdoo. Então, muitas das vezes este solo pisado somos nós mesmos que o promovemos. Então, nada entra. Então, quando há uma pregação acerca do perdão e reconciliação, a pessoa fecha o coração. Porquê? Porque tem pessoas na sua vida que precisam de receber o perdão dela e irem à vida delas. Se quiserem continuar a fazer as neiras, continuam, mas nós seguimos em frente. Ouça, o perdão não tem a ver só com a pessoa que nós liberamos perdão, tem a ver connosco. Tem a ver com nós tratarmos do nosso solo espiritual, do nosso terreno. Nós temos que perdoar aos outros assim como fomos perdoados. A Bíblia diz: tu perdoa e concorda, e ao perdoar tu estás a concordar com tudo o que a pessoa fez. Não, nem com tudo o que a pessoa continua a fazer. Não, mas nós temos que liberar perdão. Nós temos a consciência que nós temos essa capacidade em Cristo. Ele nos ensina a perdoar aos nossos devedores, como Deus nos perdoa também. Então isso é um tipo de solo pisado que nós promovemos em nós mesmos. Mas muitas vezes os nossos solos, a nossa vida é pisada por outros. Muitas das vezes a nossa vida é pisada por um abuso sexual. Muitas vezes o nosso coração e a nossa alma é pisada por xenofobia, por racismo. Muitas vezes o nosso coração está... Ouçam, eu quando era novo, eu fui assaltado por um grupo de jovens negros ali da zona quase onde é que mora a Sónia, em frente ao bairro Amarelo, não é? Esse bairro. Há muitos anos atrás. Sou velho, há 25, 30 anos atrás. Agora já não acontece, não é?
Não, mas não, há 25 anos atrás, 30 anos atrás, havia, os irmãos agora do Brasil vão se dizer, isso é para meninos, havia arrastões cá há 30 anos atrás. Mas aconteceu, e eu tive uma experiência dessas. E vou-te dar o meu testemunho. Eu tive uma experiência, eu fui assaltado por um grupo de 40 jovens que entraram num autocarro. E o grupo entrou e bateram e toda a gente estava lá dentro do autocarro. O que é que vocês acham que eu fiz ao meu coração contra jovens daquela cor? O que vocês acham que aconteceu? Fechou. Eu fiquei pisado, eu fiquei magoado. Então, o Senhor foi o Senhor que sarou o meu coração. Teve que ser o Senhor a sarar. A vida vai-nos fazer isto. A vida vai ser dura e nós vamos ser pisados por outros. Nós vamos fechar o nosso coração. Nós vamos fazer... Isso vai tudo acontecer. Nem tudo tem a ver com erros que nós fazemos. Há muita coisa que tem a ver com aquilo que os outros fazem. Mas o facto é que somos nós é que deixamos que o nosso coração fique pisado. Fique fechado. Nós é que muitas vezes prolongamos isso. Há tempo para ficar contraído, não é? Há tempo para sofrer o dano. Eu nunca vi ninguém levar uma ferroada de uma abelha e ficar indiferente. Eu levo uma ferroada de uma abelha, pelo menos eu aperto e fico ali a segurar aquilo para ver se aquilo dói menos. Mas há uma altura que eu tenho que largar isto. E a dor vai desaparecer e eventualmente aquilo vai desaparecer. E a minha pele vai voltar ao normal. E o nosso coração tem que ser assim. Nós temos que promover um coração que não fica rígido e fechado a vida toda. Eu sei que vocês às vezes ouvem em algumas igrejas que eu vou dizer isto de uma maneira muito diplomata. Eu não sou assim muito diplomata, mas eu vou dizer que as coisas só se resolvem pela espiritualidade e só o Senhor é que pode curar. Ouçam, nós temos entre nós irmãos que são psicólogos. Se nós acreditarmos nisso e não acreditarmos que existe uma tarefa, uma função por um psicólogo, por um psiquiatra, para profissionais que estudam a mente, a alma e tudo mais, ouçam, há ferramentas espirituais no domínio espiritual, mas depois há outro tipo de ferramentas que nós podemos buscar para quê? Para tratar a nossa alma. Então não tenham medo de tratar a vossa alma. Os profissionais da saúde na área da psicologia e psiquiatria não tratam-se malucos, tratam pessoas com problemas, com coisas que têm escondidas que elas nem sequer conseguem pensar, nem dizer, nem pensar em voz alta dentro da sua alma, do seu coração. E são estes profissionais que puxam e ajudam-te a levar a sítios que tu sozinho não vais conseguir fazer isso. Pastor, isso pode acontecer durante um culto? Pode acontecer. Mas o Senhor pode... Eu conheço pessoas que sofreram traumas violentíssimos. Hoje as pessoas, porque foi o Senhor, essa pessoa, apesar de ter visitado psicólogos e psiquiatras, a gente sabe que na vida daquela pessoa foi um milagre. A pessoa não se lembra de nada. Estamos a falar de abusos físicos. A pessoa não se lembra, não tem memória. Isto foi um ato espiritual. Deus apagou aquilo da mente da pessoa. Então, existem solos que nós hoje mantemos e que não damos muita atenção, áreas da nossa vida, vários caminhos que nós temos, que são terreno muito pisado. E nós precisamos tratar disso. Um solo endurecido é um coração endurecido. E se tu tens um coração endurecido em algumas áreas da tua vida, o que vai acontecer é que há palavras que estão a ser plantadas em ti que não vão florescer, vão morrer. Pastor, mas eu tenho sonhos, eu tenho desejos. Pois, mas onde é que estas sementes estão a cair? Onde é que estas sementes que o Senhor está a colocar na tua vida estão a cair? Num coração, num solo bom ou num solo que está petrificado? Ou numa área que tu não dás hipótese que ninguém toque, que ninguém mexa, que ninguém fale? Queridos, procurem ajuda. Falem com os vossos pastores, falem com os vossos líderes. Procurem ajuda para falar de coisas que vocês têm medo de pensar dentro de vocês. Isso não é bom, não é saudável. Isso é um solo que está petrificado. Amém? A outra caiu sobre a pedra. Outra semente. A semente cai, era um solo que já a semente já conseguia entrar, já não era um solo tão fechado, já conseguia entrar, mas existiam pedras. E diz que ela caiu sobre a pedra, sobre um terreno com pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. Então o que acontece com esta semente? É aquela semente que nós vemos um terreno, não é aquele terreno batido como já falámos, é um terreno que nós vemos que tem pedra.
Não é um terreno propício a que a semente possa perfurar. Então a semente até faz alguma coisa. Isto faz-me lembrar, muitas das vezes os jovens vão para acampamentos e temos, o João Daniel já foi jovem, quer vocês acreditam ou não, ele já passou por acampamentos, não é? E ele sabe que é verdade aquilo que eu vou dizer, que os jovens quando vêm dos acampamentos, até nós, quando nós voltamos de um retiro, a gente vem todos cheios de fogo e de ideias, e agora é que vai ser, e agora vou começar a ler a Bíblia todos os dias, grande loucura, Fábio, agora é que vou orar todos os dias mesmo. Só que o que acontece? É esta semente, ela cai, essas ideias aparecem, a semente começa a mexer-se, começa a florescer e tentar ganhar raiz, e vocês veem ali a plantinha, só que o que é que ela encontra? Pedra. 8:13, Lucas 8:13. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação desviam-se. Então é aquelas sementes que nós gostamos, nós alegramos-nos, nós achamos que faz sentido para a nossa vida, só que depois a semente não tem um terreno propício para crescer. Então, quando vem o tempo da tentação, quando vem o tempo da dificuldade, quando vem o tempo de nós sermos pressionados pela vida, a semente não aguenta, não tem sustentação. Vem um vento mais forte e a semente é levada. Aquela alegria toda desaparece. Porque nós estamos agarrados a uma coisa que é superficial. Então um solo rochoso é um coração superficial. A planta começa a crescer, não sei se vocês sabem, de baixo para cima. As grandes árvores que vocês veem edificadas aí, levantadas, e agora só faltava agora o jardineiro levantar-se e dizer: não, pastor, eu conheço uma árvore que cresce de cima para baixo. Mas aquelas árvores que vocês veem, quantos aqueles que os conduzem e que passam na estrada e que veem aquela estrada toda arrebentada com os pinheiros, são raízes que estão lá há anos e eles não param de crescer, eles não param de explorar a terra. Para quê? Para que no dia da tempestade, e vocês veem árvores gigantes às vezes a serem derrubadas. O fruto do terreno não está bom, não está alicerçado no sítio certo, não cresceu bem, não teve hipótese de crescer. Então nós, como um bom jardineiro da nossa alma, nós precisamos de limpar o nosso terreno. Nós precisamos perceber que tipo de terreno é que nós temos na nossa vida e que tipo de pedras nós continuamos a manter no nosso terreno. Alguns de nós não tratam do terreno porque não sabem. Alguém que se converte de novo e que conhece Jesus e que o aceita como Senhor e Salvador, isto não é tipo um chip que tu recebes, metes um SIM no teu telemóvel. Nós colocamos um SIM e a partir de agora sabemos tudo o que temos que fazer. Não acontece assim. Quem recebe o Senhor Jesus de novo começa a olhar para a sua vida com outros óculos, com outras lentes, e vai percebendo: epá, mas isto que eu tenho aqui é uma rocha, isto é uma pedra na minha vida, isto não pode estar aqui. Então o que é que a pessoa faz? Pega na pedra e joga fora e consegue caminhar. Só que a maior parte de nós que estamos aqui, a maioria, não somos novos convertidos, somos pessoas que conhecemos as Escrituras. E como é que nós continuamos a manter pedras no nosso caminho? Porque nós temos pedras de estimação. Só que o que a Bíblia diz é que essas pedras de estimação impedem a palavra de crescer. Então somos nós que temos que fazer alguma coisa. Somos nós que temos que tirar essas pedras do jardim e limpar. Existem outros que vão chegar à nossa vida e vão dizer: olha, tu precisas limpar o teu jardim. Olha, essa pedra da arrogância tem que sair daí. E tu tens que aceitar. Senão a tua vida espiritual vai ser sempre como uma pedra arrogante na tua vida. E tu nunca vais deixar que ninguém trabalhe. Há uma pregação que tu vais ouvir: olha, a pedra da mentira não pode existir na tua vida. Se tu queres florescer, se tu queres mesmo viver a palavra, viver Deus conforme Ele pede para nós vivermos, tu tens que parar de mentir. Então, se nós queremos florescer, se nós queremos ser crentes, se queremos ser cristãos, se nós queremos ser aquilo mesmo que cantamos, nós temos que limpar isso e deixar de mentir. Estas sementes que não florescem não é de pessoas que não conhecem a palavra, é pessoas que conhecem a palavra e decidem manter coisas na vida. E
E sabem, há coisas que nós mantemos que são pedras que não estão à superfície. Muitas vezes nós, no Alentejo, nós vemos terrenos lavrados, mas é preciso ir lá ver como é que o terreno está. E às vezes os terrenos estão cheios de pedras. Cheios de pedras. E é preciso limpar essas pedras para que o terreno possa florescer e possa crescer como é suposto crescer. Então há pedras que não são pedras óbvias, que nós temos, rochas. Vocês todos já viram aquela imagem da ponta do iceberg, aquela ponta do iceberg que está à tona da água, depois não se sabe bem o que é que está lá por baixo. E às vezes nós somos assim, nós sabemos o que é que está por baixo. Aquilo que os outros veem é só uma pontinha, é só alguém mal disposto, é só alguém que acha que é dono de si mesmo, é só alguém que não só fala com algumas pessoas. Ouçam, o que está por baixo da alma dessa pessoa é uma coisa muito maior, mas muito maior. Então nós não podemos estranhar se nós, a gente vai à igreja, se nós recebemos a palavra, se nós ficamos felizes e achamos que faz sentido. Eu recebo muitas mensagens de muitos de vocês a dizer: pastor, esta mensagem fez mesmo sentido para mim. Mas será que essa mensagem, que essa semente que foi plantada, não vai dar de caras com uma rocha? Então Deus entrega, Deus capacita, Deus entrega a palavra chega ao seu destino, está nas nossas mãos, está nas vossas mãos, tirar essas pedras do caminho. Então há coisas que nós temos que tirar, e eu sei que alguns de vocês estão a fazer trabalho, e estão a fazer isso, eu fico muito feliz por isso, porque graças a Deus, há gente nesta casa, que está a me ouvir neste momento, que está a tirar pedras. Há gente que comigo, que diz assim: esta é a minha pedra, e não é uma pedra bonita. Então a primeira pedra que foi preciso tirar é a pedra do orgulho. Dizer assim: olha, eu sou uma desgraça nesta área. Isto é mesmo feio, pastor. O que é que a gente faz? Vamos tirar as pedras juntos. Sempre que tu vis uma pedra e não conseguires, que é muito pesada, liga-me. E eu vou te dizer: tu consegues, ora ao Senhor que tu consegues. Ou então desvia dessa pedra, chuta essa pedra daí. Há pessoas que estão a fazer isto nesta casa. E eu garanto, sem elas testemunharem que há mais semente na vida delas. Há mais coisas a acontecer na vida espiritual delas. Aquilo que os olhos deles veem é diferente. É ver mais longe. Porquê? Porque estão a fazer esse trabalho de limpar o terreno. O solo rochoso é um coração superficial e nós precisamos nos livrar deste tipo de coração. E caiu outra, Lucas 8,7, entre os espinhos. E crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. Algumas versões falam de espinhos ou falam de ervas daninhas, certo? Quem é que já viu aqui plantar ervas daninhas? Plantar? Plantar. Vai me assustar. Sei lá, podia ser alguma moda nova, sei lá. Mas a gente não planta ervas daninhas, elas crescem. Nós preparamos o nosso jardim lá em casa e depois vem o terror. Que é a gente temos que, Luizinho, reservar o sábado de manhã para ir arrancar as ervas. Hã? Dá mais trabalho de semear. Ou neste caso eu tenho o Zeca, pronto, que é diferente. Que gosta desse trabalho. Mas a semente pode cair numa terra onde convive com aquilo que são os espinhos ou as ervas daninhas. Ela convive com coisas que não é suposto. E o princípio da erva daninha é que ela vai causar mal à erva boa. E ela vai se alimentar do alimento que deveria ir para a terra, para a erva boa. Ou seja, os nutrientes que estão na terra vão ser sugados por essa erva. Isto é parecido com uma rocha, mas é um pouco mais profundo. Lucas 8,14 é que caiu entre os espinhos. Esses são os que ouviram e que vão adiante, são sufocados com os cuidados, as riquezas e os deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Existe outra versão que diz assim: as que caíram entre os espinhos significam os que ouvem, todavia, ao seguirem o seu caminho, são sufocados pelas ansiedades, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não conseguem amadurecer. Então, eu vejo que são coisas diferentes. Uma coisa são questões nossas, da nossa alma, questões do pecado, questões
aqueles pecados de estimação que nós temos, aqueles elefantes na sala que nós vamos mantendo e muitas vezes mantemos só entre nós, mais ninguém sabe, só entre nós e Deus, e nós vivemos uma vida superficial e essas rochas. Outra coisa somos nós, ouvimos a palavra, ela entra, só que ela vai concorrer com uma série de coisas na vida. Ela vai concorrer com as nossas finanças, ela às vezes vai concorrer com outras amizades. Sabem que há amizades que não é suposto termos? A Bíblia é muito clara disso. Se a amizade é uma amizade em julgo desigual não é só para o casamento, não é só para o namoro. Se nós nos damos com alguém, e aqui é relacionamento profundo, é amizade, é caminharmos juntos. E há um drama muito sério na igreja, que é, e eu digo isto contra a igreja, contra nós, que nós muitas vezes encontramos mais amparo e mais abrigo no julgo desigual, em alguém que é em julgo desigual na fé, mas é uma pessoa super generosa, disponível, só preciso passar a vida toda connosco ali a conversar sobre o assunto, ela está disponível. E às vezes nós não estamos como igreja, porque nós temos a palavra, temos a verdade, temos o Evangelho, só que não temos tempo para a pessoa, não somos generosos. E nós mesmos, nós próprios aqui, nós encontramos abrigo onde? Em alguém que tem essas características naturais, que gosta de nós mesmo como amigo, é uma amizade mesmo verdadeira, mas na fé e na espiritualidade é jugo de... Então essa pessoa, com muito boa intenção, muitas das vezes vai-te dar uma má direção, porque a direção não é a direção de Deus nem da palavra. Ela vai dizer, chuta essa igreja, não sai, mas é da igreja, isso é tudo igual, isso é tudo... E às vezes ele tem razão, mas nós precisamos encontrar outras ervas que não sejam daninhas. Nós precisamos perceber na nossa vida o que é que nos sufoca. Na nossa vida, o que é que nós deixamos de ser. Não tem tanto a ver com o fazer. Às vezes nós pensamos muito que a igreja sufoca e tem muito a ver com o fazer. Eu não tenho tempo de fazer. Eu sou muito ocupado em fazer. Não é isso que eu estou a falar. Eu estou a falar do ser. O que é que nós deixamos de ser por causa daquilo que nos rodeia? O que é que nós abdicamos por causa do ser? Eu às vezes não digo isto, porque se eu disser isto, eu vou perder. Se eu não disser a verdade, eu vou ser prejudicado. Se eu disser quem é que eu realmente sou, naquilo que eu acredito, as coisas vão mudar. Então tudo isso que tu tens à tua volta são ervas daninhas que te estão a consumir. E nós perguntamos, pastor, mas porquê é que a minha semente não cresce? Porquê é que a minha vida espiritual é assim? Porque tu, provavelmente, tu ainda tens ou rochas ou ainda tens ervas daninhas na tua vida à volta que te sufocam. Que sufocam a tua fé, que sufocam a tua liberdade espiritual, que sufocam a tua espontaneidade. Sabem, eu precisei vencer alguns dos meus medos e dos meus receios, e às vezes estar-me a borrifar um pouco para aquilo que as pessoas pensam acerca de mim, para dizer aquilo que Deus coloca no meu coração. Porque se eu for estar a pensar o que é que os outros vão pensar de mim depois de eu dizer algumas coisas, eu não ia dizer. Isso é uma erva daninha para o meu ministério. São muitas ervas daninhas. Então Deus ajuda-nos nesse processo de nós limparmos. E às vezes aquilo que nós achamos que são coisas que nós vamos perder são só oportunidades novas para nós crescermos, para nós nos afirmarmos. Já tive situações onde eu tive que colocar os pontos nos is com algumas pessoas e a pessoa diz-nos isso, é uma grande vergonha. A pessoa diz assim, porquê é que não me disseste isso mais cedo? Agora eu entendo algumas coisas. Pode não ser toda a gente, mas nós somos chamados a cuidar da semente do Senhor, da sua palavra, deixá-la germinar, fazer florescer, transformar um homem velho e que estava ligado a uma natureza caída em alguma coisa nova. Se nós não deixamos isso acontecer, o que as pessoas vão ver continua a ser um homem velho. E às vezes meio esquisito, que às vezes é velho, às vezes é correto, às vezes é muito esquisito. Então nós precisamos ter cuidado com esse tipo de solo espinhoso. O solo espinhoso é um coração sufocado e é um coração preocupado. Preocupado com o que é que os outros pensam acerca de mim. Não, tens que estar preocupado. O
o que é que Deus pensa acerca de ti, não o que os outros pensam acerca de ti. E eu conheço pessoas que perderam muita coisa por se assumirem como cristãos, por tomarem posições, por não se deixarem corromper, por não deixarem de permanecer na roda dos escarnecedores, saírem dessas rodas, serem excluídos, colocados à parte. Mas a palavra diz que se nós fizermos isso, nós estamos a fazer a vontade do Pai e estamos a tirar essas coisas da nossa vida. Então manter estas ervas daninhas de estimação pode custar-te aquilo que é uma boa colheita. Eu sei que nós gostamos de ter vasos, os vasinhos com as plantas preferidas. Alguns de nós temos vasos com plantas daninhas lá em casa. Aqui. Faz parte da mobília. Mas há uma boa notícia que o próprio Jesus deixa. E é sempre bom nós escutarmos aquilo que Jesus diz. E Ele diz que a outra caiu em boa terra. E nascida produziu fruto. 100%. Quer dizer, muito fruto. Fruto além da nossa imaginação. Além daquilo que é normal. Dizendo ela estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Se fosse um professor do antigamente, ele batia com a régua na mesa e dizia assim: pá, vocês já viram o que eu vos acabei de dizer? Estou com atenção? Ou repetia: ouçam, a terra for boa, vocês vão produzir muito fruto. Estão a ouvir aquilo que eu estou a dizer? E não é um homem, não é o pastor Ricardo, era Jesus que estava a dizer àquele povo: vocês precisam de limpar o vosso terreno, o vosso coração. Um bom solo é um coração honesto. Um bom solo é um coração que diz que sabe que solo é que tem e que se predispõe a tratar do seu próprio solo. A gente sabe que Jesus fala de uma terra boa. Então a gente sabe que uma terra boa é uma terra que é diferente de todas as outras terras. Que não é endurecida, que não tem pedras, que não tem espinhos. Então se o próprio Jesus diz assim: olha, vocês se tiverem uma terra diferente destas, vocês vão dar muito fruto. Então nós temos que ser honestos. Um bom solo, é quando tu sabes o que é que tu tens dentro da tua vida e tu dizes ao Senhor: isto é o meu solo, ajuda-me. Não é fingirmos que temos um solo que não temos. Não é nós tentarmos plantar em sítios à força que nós sabemos que não vai acontecer. É nós sermos honestos com Deus. Deus, eu tenho este solo cheio de pedras, ajuda-me. Deus, eu tenho um solo pisado, eu fui muito magoado, ajuda-me. Deus, eu tenho um solo cheio de espinhos, rodeado de ervas daninhas que me sugam a vida, ajuda-me. Porque a gente sabe a promessa, que se nós limparmos o solo, que nós vamos ter muito fruto. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. É Jesus a dizer: tomem atenção, não façam asneira. Tomem atenção, vejam como é que vocês lidam com a vossa vida, com o vosso coração, com a vossa mente. É alguma coisa muito importante. Então como é que eu preparo para receber a semente? Eu preciso deixar que a palavra, esta palavra, as palavras que são pregadas, as palavras que nós ouvimos através do louvor e da adoração, as palavras das mensagens e pregações que vocês ouvem online, é deixar que essas palavras entrem e façam morada. Precisamos ter um terreno que é trabalhado. E às vezes parece-me às vezes que nós temos, que o nosso terreno espiritual é aquele terreno que nós temos lá em casa, no quintal, que dá muito trabalho de arranjar. Mas quando nós arranjamos, fica bonito e nós gostamos. Mas depois deixamos de arranjar. A minha mulher está a dizer que sim, que é verdade. Nós gostamos. Naquele dia onde nós limpamos as ervas daninhas, onde nós arrumamos as coisas todas no sítio, passamos a mangueira, pá, fica mesmo incrível, não é? Só que é só aquele dia. Depois a vida vai-nos roubar tempo de nós cuidarmos do jardim e de todos os dias irmos lá arrancar aquela erva. Oi, está a nascer, ir lá arrancar. Nós não fazemos isso. Mas é isso que a palavra nos pede para fazer. Uma pedra, a gente tira a pedra. Uma erva, a gente vai tirar a erva. Esta coisa não está aqui a crescer grande coisa, vamos lá cavar nisto, vamos lá abrir aqui um buraco para ver porque é que isto não cresce. Porque é
Porque é que a terra, porque é que a água não chega aqui? Porque é que a semente não entra? E é isto que Deus nos pede. E isso é feito com a palavra, com a pregação, com a exortação, que é vinda todos os domingos, que é entregue numa bandeja para nós podermos comer, plantar na nossa alma e no nosso espírito. E nós precisamos remover. Muito desta pregação fala acerca de remover. Porque se nós queremos ter um terreno bom, nós temos que remover coisas para deixar outras coisas entrarem. A gente está aqui todos os domingos, nós temos uma Bíblia em casa, nós fazemos o nosso devocional, nós assistimos a pregações, seguimos pregadores online, porque nós sabemos que é importante para nós. Mas não pode ser de qualquer maneira. As coisas não vão acontecer de qualquer maneira. Então nós precisamos nos permitir a que Deus possa plantar coisas, sementes na nossa vida. E nós até às vezes temos planos, sonhos, chamados, tanta coisa que Deus coloca na nossa mente, na nossa nossa imaginação. E o que é que nós estamos a fazer com o terreno? Deus deu-nos um lote, um terreno. E Deus dá-nos um sonho de construir um belo edifício. E nós estamos à espera que Ele faça a coisa acontecer. E Deus está à espera que tu prepares o terreno. Então é esta espera que não faz muito sentido. Precisamos tratar do terreno que Ele nos deu. 1 Pedro 1,23 diz: fostes regenerados, não a partir de uma semente perecível, não a partir de uma semente que a fraqueza não está na semente. A fraqueza está em nós. A semente do Senhor, ela não é perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade. Prepara o teu coração. É esta semente que eu acabei de ler em 1 Pedro, que está preparada para entrar na tua vida. Ela não vai morrer. Ela pode ser desviada, comida, tirada, pode não ter espaço, mas o problema não está na semente, na qualidade da semente, nem na qualidade do semeador. O problema está no nosso coração. Amém? Podemos ficar de pé e orar juntos. Deus, te agradecemos, Deus, pela tua palavra, Deus. Te agradecemos, Senhor, por esta parábola que tu contaste há tanto tempo atrás, mas que tão útil e tão real ela é na nossa vida, Deus. Obrigado, Senhor, porque eu consigo me espelhar, Senhor, em algumas coisas da minha vida que eu preciso de remover. Seja áreas da minha vida que estão dormentes e sensíveis e que eu não deixo que ninguém lhe toque, Deus. Então ajuda-me, Deus. Ajuda-me, Senhor, para que eu possa pedir aconselhamento, Senhor. Amolece o meu coração, Deus. Cerca-me das pessoas certas, Deus. Traz as pessoas certas para tratar daquilo, Senhor, que faz com que o meu coração e a minha alma sejam rígidas, assim, não permeáveis, Senhor, permissivas ao Evangelho, Deus. O Senhor ajuda-nos também, Senhor, e ajuda-me pessoalmente, Deus, a remover as pedras, Senhor. Aquelas coisas que estão não à superfície, Deus, mas que ainda estão enterradas, Senhor, no fundo da nossa alma, Deus. Ajuda-nos a libertar-nos desses bloqueios que existem, Deus. Oh Deus, para que a tua semente possa ter espaço, Deus, e possa crescer nas áreas, no lugar, Senhor, no espaço que essas rochas e que essas pedras ocupam, Senhor. Esse é o espaço de uma semente, Deus, e ela não cresce, não tem espaço porque está a ser ocupada por outra coisa qualquer, Deus. E ajuda-nos, Senhor, para que as preocupações da vida, Deus, para que a vida não nos sufoque de tal forma a tua semente, que a tua semente, Senhor, não possa crescer, Senhor, não possa amadurecer, Senhor, não se possa tornar em algo maior, Senhor, e não só vivermos as coisas pela rama, Senhor, pela superficialidade, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a criar raízes profundas em nós, Senhor, mas para isso nós precisamos tirar à volta dessa semente tudo aquilo que faz consumir, Senhor, que faz consumir de tempo, Senhor, de disponibilidade, de atenção, Senhor. Então ajuda-nos individualmente, Senhor. Eu oro para que tu possas colocar no nosso coração, na nossa mente,
esta manhã aqui, individualmente, Senhor, que eu creio que Tu tens essa capacidade, Senhor, eu creio que Tu tens esse poder para Tu estás a afirmar na nossa alma individualmente aquilo que precisa de ser mudado, Deus, e que possamos ser honestos e dizer um amém a Ti esta manhã, Deus, que nós possamos reconhecer isso dentro de nós, Deus, que nós possamos estar a visualizar com a nossa mente as coisas que precisam ser removidas, Deus, e que nós possamos ter coragem diante de Ti, Senhor, em fazer isso. No nome do Senhor Jesus, eu oro. Amém. Uma salva de palmas ao nosso Deus, que Ele é bom.